Olá, espero que você esteja bem. Na aula de hoje, vamos estudar integração numérica. Sabe aquela integral bem complicada que você não sabe nem por onde começar a resolver? Bem, o cálculo numérico fornece diversos métodos que permitem calcular excelentes aproximações para a solução destas integrais. O primeiro método é conhecido como regra do trapézio. Como que funciona? Nós vamos considerar então o cálculo de uma integral definida de a até b, foi o que escrevemos aqui, integral de a até b de f de x dx. A ideia da regra do trapézio é calcular o polinômio interpolador de Lagrange que interpola dois pontos, o AF de A e o BF de B. Então, temos que n mais 1 é igual a 2, portanto, procuramos pelo polinômio P1 de x. Lembra lá da aula do método de Lagrange? Quem era o P1 de x? y0L0 de x mais y1L1 dx. Quem é o y0? É o f de A. Quem é o y1? É o f de B. E o L0? X menos B dividido por A menos B, e o L1 de x menos A, dividido por B menos A. Assim, a regra do trapézio consiste em aproximar a integral de A até B de f de x dx pela integral do polinômio interpolador. Agora, então, nós vamos calcular esta integral. Então, integral de A até B do P1 de x dx é igual, vamos escrever então o polinômio interpolador. Integral de A até B de f de A, que multiplica x menos B sobre A menos B, mais f de B, que multiplica x menos A sobre B menos A dx. Agora é resolver esta integral. Observe que temos a integral de uma soma, que será a soma das integrais, e também temos algumas constantes. Olha, esse f de A, que multiplica este a menos b aqui, 1 sobre a menos b, eu posso retirar para fora da integral. É o que foi feito aqui, olha. Então, f de A sobre a menos b, que multiplica a integral de a até b, aí somente do x menos b dx. Faço a mesma coisa aqui, olha. Esse f de b, que multiplica o 1 sobre este b menos a, eu retiro da integral. Então, mais f de b sobre b menos a, pois é uma constante, que multiplica a integral de a até b do x menos a dx. Então, agora temos que calcular estas duas integrais. Começamos pela integral de a até b do x menos b dx. Aqui uma integral bem tranquila, x² sobre 2 menos bx, calculado em b, e depois menos o cálculo aí em a. Então, aqui só fizemos um ajuste, olha, tirando o mínimo múltiplo comum, x² menos 2bx sobre 2, calculados então em b e depois menos em a. Então, como que fica esta conta? b² menos 2b² sobre 2, menos, agora em a. a² menos 2ab sobre 2. Isto é igual, só arrumamos aqui, b² menos 2b², aqui tínhamos este menos, então menos a², menos com menos, mais 2ab sobre 2. Teremos menos a ao quadrado, mais 2ab, e aqui o b² menos 2b² fica o menos b². Agora, olha a jogada aqui. Vamos colocar menos 1 em evidência no numerador. Menos 1 que multiplica a² menos 2ab mais b², produto notável aqui, menos a menos b ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então, ficamos com esse menos, que é o do menos 1, a menos b² sobre 2. Calculamos a primeira integral. Agora, basta calcular a segunda, que é esta aqui, olha. A integral de a até b do x menos a dx.
Teremos então x² sobre 2 menos ax, calculados em b e depois menos em a. b² sobre 2 menos ab, menos, agora em a² sobre 2 menos a ao quadrado. Ajustando, ficamos com b ao quadrado menos 2ab menos a ao quadrado mais 2a ao quadrado sobre 2. Aqui teremos uma simplificação, olha, o b ao quadrado menos 2ab, esse menos a ao quadrado com 2a ao quadrado, fica somente o a ao quadrado. Apareceu aqui então o b menos a ao quadrado dividido por 2. Portanto, a integral do polinômio interpolador é dada por a constante que eu havia retirado lá da primeira integral, f de a sobre a menos b, que multiplica a resposta da primeira integral, menos a menos b ao quadrado sobre 2, mais a segunda constante que eu havia retirado da integral, f de b sobre b menos a, que multiplica b menos a ao quadrado sobre 2. Agora, vamos fazer o seguinte, olha, eu tenho esse a menos b ao quadrado e tenho esse a menos b aqui no denominador, então vamos simplificar. Esse menos vem para frente aqui, olha, menos f de a que multiplica o a menos b, simplificou e abaixo ficou o 2, mas aqui também temos uma simplificação, olha, o b menos a ao quadrado com esse b menos a simplifica, fica somente o f de b que multiplica o b menos a sobre 2. Agora eu posso fazer o seguinte, olha, f de a mais f de b que multiplica b menos a dividido por 2. E chegamos ao final. Qual é o detalhe? Ao unirmos os pontos AF de A com o BF de B, aqui vamos colocar um B que está um F, com o BF de B, ao unirmos os pontos AF de A e BF de B com uma reta, na verdade nós estamos formando um trapézio, por isso que o método é chamado de regra do trapézio. Olha aqui. F de x, a minha função em azul, sabemos que a integral de a até b de f de x dx consiste no cálculo da área abaixo desta curva, então esta área quadriculada em azul é a área que eu preciso calcular. Quando eu pego o ponto AF de A, BF de B e faço uma reta, o polinômio P1 de x aqui, o polinômio interpolador, eu estou calculando. E daí eu calculo a sua integral, na verdade eu estou calculando a área de um trapézio. Olha o trapézio aqui. Altura B menos A, base menor F de A, base maior aqui o F de B. Onde a área é dada por altura, que multiplica base maior mais base menor dividido por 2. Observe que a fórmula é a mesma. Assim nós destacamos o seguinte, dependendo da área a ser calculada, o erro pode ser elevado, conforme pode ser observado na figura abaixo. Olha, aqui nós tínhamos um erro, e isso também é destacado aqui. Quando eu preciso calcular a área abaixo da curva em vermelho, e eu faço um polinômio interpolador aqui, o que está acontecendo? Parte da área que precisava ser calculada, esta área aqui acima, olha, ela não está sendo calculada, porque eu estou considerando a área do trapézio. Em contrapartida, uma área aqui que não precisava ser calculada, esta em verde, ela está sendo calculada. Então, isto gera uma fonte de erro, que dependendo do comportamento da função f, pode ser muito grande. Mas é o primeiro método, então logo vamos ver alternativas aí para solucionar esse tipo de detalhe. Então, como exemplo, utilizando a regra dos trapézios, obtenha um valor aproximado para a integral de 1 até 5 de x ao cubo mais 3x mais 2 dx e calcule o erro relativo. Então, a aplicação de fórmula é bem tranquilo. Começamos pelo f de 1 aqui. F de 1 é dado por 1 elevado ao cubo mais 3 vezes 1 mais 2, que vale 6. Depois eu calculo f do 5. 5 ao cubo mais 3 vezes 5 mais 2, 142. E aí, só aplicar na fórmula. Integral de 1 a 5
do x ao cubo mais 3x mais 2dx é aproximadamente. Então, o 6 mais o 142, que multiplica o 5 menos 1, que é o 4, dividido por 2, 296. O cálculo aproximado, aí, a aproximação para esta integral. Analiticamente, calculando essa integral aí, nós temos o seguinte, olha, x ao cubo mais 3x mais 2dx, então a integral de 1 a 5 aí desta f, é dada por x elevado a 4 sobre 4, mais 3x quadrado sobre 2, mais 2x, calculado em 5, e depois menos o cálculo em 1, 203,75 menos 3,75 igual a 200. Olha a diferença enorme aqui. Destacamos o erro relativo. Valor real menos a aproximação dividido pelo valor real, 0,48. Aproximadamente aí, quase que 50% de erro. Que a gente pode observar nesta figura. Aqui a nossa f de x. Quando calculamos pela regra do trapézio, a área que está sendo considerada é a área desse trapézio aqui, ó, abaixo desta função, esse polinômio P1 de x aqui em vermelho. Então, toda essa área, então essa área em branco, ela está sendo considerada também. Por isso que a aproximação fica com 296, onde a área real vale 200. Bem, o que eu posso fazer? Se subdividirmos o intervalo de integração e aplicarmos a regra do trapézio em cada subintervalo, melhor será o resultado. Assim, a regra do trapézio não é uma regra ruim, podemos assim dizer. Basta utilizá-la de uma maneira mais adequada. Então, ao invés de utilizar uma única vez a regra do trapézio em um intervalo AB, eu posso pegar esse intervalo AB e particionar em diversos subintervalos. E em cada subintervalo desse, eu aplico a regra do trapézio. Isso é conhecido como regra dos trapézios repetidos. E aí, a nossa aproximação começa a melhorar e muito. A ideia é essa, então. Por exemplo, aqui tínhamos em azul a função f. Observe que se eu pegar subintervalos de tamanho h, e em cada um deles eu aplicar a regra do trapézio, observe que o comportamento aqui vai se aproximando bem da área que eu realmente preciso calcular. E qual é a fórmula então? Bem, então eu queria calcular a integral do x0 até o xn de f de x dx, eu posso fazer a soma então de todas essas integrais. Integral do x0 até o x1, mais a integral do x1 ao x2, mais até do último subintervalo, que vai do xn menos 1 até o xn. Então, esta é a conta que eu posso fazer. Particionar o intervalo AB. E cada uma dessas integrais eu posso aproximar pela regra do trapézio. Olha aqui. F de x0 mais f de x1, que multiplica o h dividido por 2, mais, agora no segundo, f de x1 mais f de x2, que multiplica h dividido por 2, e vai fazendo isso até chegar lá na última integral, f de xn menos 1 mais f de xn, que multiplica o h dividido por 2. Aqui nós estamos falando de intervalos de mesma amplitude h. Precisa isso, professor? Não necessariamente. A ideia de trabalhar com intervalo de mesma amplitude é conseguir generalizar isso em uma fórmula. Agora, esses intervalos podem ter amplitude diferente. A diferença é que você vai ter que fazer conta uma a uma, mas o resultado também fica excelente. E aqui, como utilizamos intervalos de mesma amplitude, então este h aqui, ele aparece em todas as integrais, olha. E eu posso tirar ele e colocar em evidência, junto com esse 2 do denominador. Por isso que eu coloquei aqui, olha, h sobre 2. Outro detalhe curioso é o seguinte, olha, o f de x0 aparece só uma vez.
Agora o f de x1 aparece aqui. E aparece aqui também. Então, duas vezes. O f de x2, ele aparece aqui e ele vai aparecer no primeiro valor ali da próxima integral. Então, isso vai acontecer até o penúltimo, porque daí, para o xn, teremos o f sozinho. Então, resumindo, a fórmula fica assim, olha. H sobre 2 que multiplica f de x0 mais, agora todos multiplicados por 2. 2f de x1 mais 2f de x2 vai indo até 2 que multiplica f de xn menos 1. E aí, mais f de xn. Então, esta é a regra do trapézio repetidas vezes. E o resultado começa a ficar muito mais atraente. Por exemplo, utilizando a regra dos trapézios repetidos, obtém um valor aproximado para a integral de 1 até 5 de x ao cubo mais 3x mais 2 dx, considerando 8 subintervalos. Bem, 8 subintervalos. Então eu vou pegar, o intervalo é o AB, 1, 5. Então eu vou pegar B menos A dividido por 8. Então, B menos A, 5 menos 1, 4, dividido por 8, 0,5. Então, o meu H vale 0,5. Como que vai ficar a aproximação, então? 0,5 dividido por 2, da fórmula aqui, olha, H dividido por 2, 0,5 dividido por 2, que multiplica F de 1, porque é o A, mais 2 que multiplica f de 1,5, mais 2 que multiplica f de 2, mais 2 que multiplica f de 2,5, mais 2 que multiplica f de 3, e vou fazendo. Mais 2 que multiplica f de 3,5, mais 2 que multiplica f de 4, mais 2 que multiplica f de 4,5, e por fim, mais o f de 5. O trabalho vai ser calcular o valor da função nesses pontos. Mas aí é bem tranquilo, depois a gente vai ver como fazer isso no software F de maneira bem rápida. Resultado, 201,5. Lembre-se que essa conta aqui tem uma solução exata que vale 200. Então, com apenas 8 subintervalos, chegamos em 201,5. 8 intervalos é muito pouco. A ideia é trabalhar com regra do trapézio repetido com uma grande quantidade de subintervalos. Por exemplo, considere aí 1000 subintervalos. Então, observe que no final a resposta vai ficar muito, mas muito próxima da solução exata. Então, já conhecemos aí a regra do trapézio e sabemos que ela é muito adequada se utilizada diversas vezes, regra do trapézio repetido, e assim existem outras regras. Por exemplo, a regra 1/3 de Simpson. A ideia é a mesma, porém, nós vamos calcular o polinômio interpolador de Lagrange, não agora considerando dois pontos, o AF de A e o BF de B. Nós vamos considerar 3 pontos. Então, vamos calcular o polinômio interpolador de Lagrange que interpola os pontos x0 f de x0, x1 f de x1 e x2 f de x2, equidistantes em AB, com o x0 sendo o A e o x2, aqui o último, sendo o B. Assim, x1 menos x0 é igual a x2 menos x1 igual a H. Temos que o n mais 1 igual a 3, portanto, procuramos o polinômio P2 de x. Então, ao invés de aproximar por uma reta, como na regra do trapézio, nós vamos aproximar por um polinômio do segundo grau. Observe aqui, olha. A integral de 1 até 5 de x ao cubo mais 3x mais 2 dx é aproximadamente a integral de 1 até 5 do polinômio interpolador de grau 2, aqui o P2 de x dx. Como exemplo, temos a função f, então nós pegamos 3 pontos equidistantes
e ajustamos o polinômio de Lagrange que passa por esses pontos. Olha o resultado aqui, muito próximo. Então, quando eu calculo a integral da função, eu estou calculando a área abaixo desta curva em azul. Quando eu aproximo pelo polinômio interpolador, estamos calculando a área abaixo desta função aqui em vermelho. Agora a pergunta é, quem é o polinômio P2 de x? Preciso então fazer as contas, determinar o polinômio interpolador de Lagrange, lembram dele? y0 L0 de x mais y1 L1 de x mais y2 L2 de x. E aí são contas. P2 de x igual, quem é o y0? F de x0 que multiplica x menos x1 que multiplica x menos x2 dividido por x0 menos x1 que multiplica x0 menos x2. Esse é o L0 de x. Depois mais f de x1 que multiplica o L1 mais f de x2 que multiplica o L2. Onde o L2 é o x menos x0 que multiplica x menos x1 dividido por x2 menos x0 que multiplica x2 menos x1. E agora, continhas, P2 de x é igual a f de x0, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Olha, um detalhe importante que nós colocamos aqui, olha, o x1 menos x0, ele é igual ao x2 menos x1, que é igual a h. E os pontos são equidistantes aqui. Então, eu posso fazer o seguinte, olha. Menos h, que multiplica menos 2h aqui nesse denominador, pois aqui nós tínhamos x0 menos x1 e x0 menos x2. A mesma coisa nos outros denominadores. Então, aqui vai aparecer um h, que multiplica um menos h, e aqui um 2h, que multiplica um h. E aí eu tenho que calcular a integral deste P2 de x. Eu vou deixar de tarefa aqui, porque não é o nosso objetivo ficar deduzindo muitas fórmulas, mas basta fazer de maneira semelhante ao que foi feito ali na definição, ali na demonstração da regra do trapézio. Calcula a integral aí deste P2 de x e aí você vai chegar no seguinte, h sobre 3 que multiplica f de x0 mais 4f de x1 mais f de x2. Então, esta é a fórmula da regra 1/3 de simples. É bem tranquilo para deduzir esta fórmula. Você pode tentar fazer aí, se você não conseguir, me manda um e-mail aí, entre em contato que eu te mostro aí esta dedução, ok? Mas então vamos utilizá-la. Utilizando a regra 1/3 de Simpson, obtém um valor aproximado para a integral de 1 até 7 de 1 sobre x² de x. Bem, como agora temos dois subintervalos em 1, 7, teremos que h é igual a 7 menos 1 dividido por 2. Por que dois subintervalos? Porque agora nós temos os 3 pontos ali, então eu preciso achar o ponto médio. Então, 7 menos 1 dividido por 2, que é igual a 3. Assim, o x0 vale 1. O x1, que é o x0 mais h, 1 mais 3, 4. E o x2, que vai ser o anterior, o x1 mais h, 4 mais 3, 7. Substituindo estes valores na fórmula, certo que é bem tranquilo. A integral de 1 até 7 de 1 sobre x² de x, olha aqui, h sobre 3. Quem é o meu h? 3 dividido por 3, que multiplica f de x0 mais 4f de x1 mais f de x2. Então, f de 1 mais 4f de 4 mais f de 7. Fazendo essas contas, então, no final o resultado é bem prático de ser feito. Olha, 1 sobre 1 quadrado, por quê? Porque a minha f é 1 sobre x². Então, 1 sobre 1 quadrado mais 4 que multiplica 1 sobre 4 ao quadrado mais 1 sobre 7 ao quadrado. Fazendo esta conta, chegamos que a aproximação é dada por 1,270408163. Fazendo essa integral analiticamente,
nós chegamos em 0,8571. Ou seja, existe um elevado erro. Mas observe, aplicamos a regra 1/3 de Simpson apenas uma vez. Então, da mesma forma como ocorreu ali na regra do trapézio, o que nós podemos fazer? Aplicar esta regra diversas vezes no intervalo AB. Então, uma alternativa pode ser aplicar a regra 1/3 de Simpson repetidas vezes no intervalo AB, que vai de x0 até xm, onde esse m aqui deve ser um número par. Porque se eu aplicar ela uma única vez, olha, eu vou ter o x0, x1, x2. E se eu quero aplicar mais uma vez, então eu vou pegar o x2, x3, x4. Mais uma vez, x4, x5, x6. Então, observe que esse m aqui tem que ser par, ok? Então, a regra 1/3 de Simpson repetida. A integral de a até b de f de x dx é aproximadamente. Então, olha, h sobre 3 que multiplica f de x0 mais 4f de x1 mais f de x2. Aplicou ela uma única vez. Agora aplica de novo. Mais h sobre 3, que multiplica f de x2 mais 4f de x3 mais f de x4. E vai fazendo isso até chegar lá nos três últimos pontos. H sobre 3, que multiplica f de xm menos 2 mais 4f de xm menos 1 mais f de xm. Ou seja, a integral de a até b de f de x dx é dada por h sobre 3, que multiplica f de x0 mais 4f de x1, e aí aparece esse 2f de x2. Por quê? Olha, o f de x2 ele está aqui e está aqui embaixo. Então, 2f de x2. Aí ele vem mais 4f de x3 mais 2f de x4. Ele vai ficar fazendo assim, ó, 4, 2, 4, 2, até chegar lá nos três últimos pontos, aonde teremos mais 2f de xm menos 2, mais 4f de xm menos 1, mais f de xm. Bem tranquilo, então, esta é a fórmula a ser utilizada. Vamos ver um exemplo para você ver que é bem prático mesmo. Utilizando a regra 1/3 de Simpson repetida, obtenha um valor aproximado para a integral de 1 até 7 de 1 sobre x² dx, considerando 10 subintervalos. Então, como agora temos 10 subintervalos em um set, teremos b menos a aqui, 7 menos 1 dividido por 10, que é igual a 0,6. Então, você monta todos esses pontos. x0 vale 1. Depois, quem é o x1? É o x0 mais h, 1,6. E assim você monta o x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9. E aí, quem é o x10? É o x9 aqui, mais o 0,6, que vai ser o 7. Sempre vai começar no A, terminar no B, e a amplitude ali sempre será o H. Substituindo estes valores, teremos então, olha aqui, a aproximação é o H dividido por 3, então 0,6 dividido por 3, que multiplica f de 1 mais 4, f de 1,6, mais 2f de 2,2, mais 4f de 2,8, e vai fazendo conta até chegar lá, olha, mais 2f de 5,8, mais 4f de 6,4, mais f de 7. Fazendo estas contas, chegamos em 0,8657. O valor exato aí dessa integral é 0,8571. E observamos que o erro diminuiu bastante. Então, observe que para calcular boas aproximações de integral definida, basta considerar aí ou a regra do trapézio ou a regra 1/3 de Simpson repetidas vezes no intervalo AB. Ok? Existem diversos outros métodos que também calculam aproximações, mas esses métodos são os mais clássicos. E agora nós vamos ver como que podemos aí
fazer estas contas no software R. Aqui no software R, vamos começar então pela regra do trapézio. Inicialmente, vamos definir uma função. Então, vou rodar aqui o script definindo a função. Que função eu escolhi? X ao cubo mais 3x mais 2. Vamos fazer o gráfico aí desta função no intervalo de 1 a 5. Então, vamos rodar o comando aqui para fazer o gráfico. Observe que eu utilizei o plot, F de 1 a 5, espessura aqui 6, cor azul, YLin variando de 0 a 150, o XLin aqui de 0 até 6. Eu tenho interesse em fazer a integral desta F de 1 até 5. Vamos fazer o eixo horizontal e o vertical aqui. Eu posso também ter interesse em desenhar o trapézio que a gente vai calcular a área. Então eu posso fazer isso utilizando o comando segments. Basta colocar os pontos. Por exemplo, segments, olha, faça um segmento do 1, 0, ou seja, no eixo x1, no eixo y0, deste ponto, até o 1, f de 1. Então ele vai fazer um pequeno segmento aqui. Olha lá. Ok, fez em vermelho. Foi a cor que eu coloquei. LWD3, LTY. 2 é para ficar tracejado. Próximo segmento, 5, 0. Então, vai pegar o ponto x igual a 5, y igual a 0. E vai subir até o 5f de 5. Então, ele vai subir até o ponto aqui da função. Ok. E agora eu posso fazer um segmento ligando este ponto neste ponto. Olha, segmentos 1f de 1. Então, ele vai pegar este ponto aqui e vai até o 5f de 5. Vai até este ponto em cima. Preciso fazer isso para calcular a área aqui utilizando cálculo numérico? Não. Isto a gente mostra no sentido de você fazer algum trabalho e querer especificar qual área está sendo calculada. Então aqui a gente já observa que o erro vai ser elevado, porque eu tenho interesse em calcular a área abaixo da curva em azul, pela regra do trapézio, mas com isso eu vou estar calculando a área aí desta região tracejada. Então tem uma grande parte aqui que está sendo considerada que não deveria. Isto será uma fonte elevada de erro, como a gente viu anteriormente. Qual é a fórmula aqui? F de A mais F de B, que multiplica A menos B dividido por 2. Então, a regra do trapézio eu posso fazer manualmente no software R aqui. Olha, 296. Então, esse primeiro exemplo, mais para mostrar a aplicação gráfica aí de desenhar o trapézio. Agora, a regra dos trapézios repetidos. Agora começa a ficar mais interessante porque vamos melhorar e muito a precisão. Então, cálculo da integral de f de x de 1 até 5 é o que vamos fazer aqui. Cálculo da integral de 1 até 5. Vamos definir a função. Deixa eu limpar a tela e limpar o console. Ok. Vamos definir a função. Definindo o gráfico, vamos fazer novamente. Aqui fizemos o gráfico da função. Para a regra do trapézio repetido, nós vamos precisar instalar este pacote, olha, CATools. Eu já tenho ele instalado aqui no meu computador, então eu só vou carregá-lo, recur CATools. E o nosso interesse, calcular a integral utilizando a regra dos trapézios repetidos com 1000 subintervalos. Agora vamos fazer uma conta interessantíssima. Observe que fazer isso manualmente é praticamente impossível. Eu não vou ficar fazendo 1000 continhas aí no caderno, então preciso trabalhar computacionalmente.
Olha, o x0 vale 1, porque é o meu A. O xn vale 5, que é o meu B. Lembre-se, a integral de 1 até 5. Então, quem é o meu H? Qual vai ser a amplitude de cada subintervalo? B menos A, 5 menos 1, 4, dividido por 1000, quantidade de subintervalos que eu quero. Então, é 0,004. Então, eu preciso fazer um vetor x com todos os pontos destes intervalos. Então, eu faço assim, olha. X vai receber uma sequência começando em 1, terminando em 5 e a amplitude 0,004. Preciso ter todos os pontos destes, os limites dos subintervalos. Olha aqui, quando eu aperto X, observe que eu tenho todos esses pontinhos aqui, olha. Começa em 1, depois 1.004, 1.008, beleza? Agora eu preciso o seguinte, os valores da função para esses valores de x. Olha, calculando o valor de f de x para cada ponto acima. É isso que nós vamos fazer. Como que eu faço isso? Apenas crio um vetorzinho y e mando ele receber f de x. Eu já tenho definido a função f aqui, olha, x ao cubo mais 3x mais 2. Então, y vai receber f de x. Vamos ver. Tenho todos os valores de y aqui. Aqui eu destaco que uma conta dessa você não vai fazer manualmente, aí vai demorar muito tempo, beleza? Agora, o seguinte, desenhando os trapézios. Precisaria fazer isso, professor? Novamente eu falo, não precisaria desenhar os trapézios, mas fica elegante aí se você estiver fazendo um trabalho, um artigo, interessante marcar aí a área que está sendo calculada. Então, para o i variando de 1 a 1001, eu vou fazer o seguinte, segments vai receber, deixa eu aumentar aqui para você ver. Segments 0.004, que multiplica o i mais 0,996, 0. Parece confuso, mas, por exemplo, quando o i for 1, o que eu quero fazer? Eu quero desenhar todos os segmentos para construir todos os trapézios. Quando o i for 1, por exemplo, ó, i igual a 1. Quem será esse primeiro valor aqui? Olha? Será o 1. Então, ele vai fazer o segmento do 1, 0 até o 1, f de 1. Então, o primeiro segmentinho ali, primeira base do primeiro trapézio. E para o último valor aqui, quando o i for 1001. Olha, se o i for igual a 1001, o que ele vai fazer? Quem vai ser esse segmento? Ele vai ser do 5, 0, então ele vai pegar lá no 5, 0 deste ponto até o 5, f de 5. Vai fazer a última base do último trapézio. Então, para não precisar ficar fazendo um a um, a gente já utiliza esse comando fora aqui e manda fazer todos. E aí, vou fazer em cor vermelho. Isso são somente as bases, base maior e base menor. Então, vamos rodar aqui. Olha, vamos fazer o seguinte, Ctrl R. Veja que preencheu a área abaixo da curva. Isso são só as laterais ali do trapézio. Faltou fazer a parte de cima. Nem precisaria aqui porque visualmente nem é possível diferenciar. Eu até fiz o comando e coloquei em outra cor para você ver, olha. Então, para o i variando de 1 até 1000, agora eu quero as 1000 partes de cima aí do trapézio. Então, mesmo comando, segments. Agora, olha, quando o i for igual a 1, ele vai fazer aqui, olha. O deste ponto, do 1, f de 1, até o 1.04,
f de 1,04. Vai fazer a parte de cima do primeiro trapézio. E vai fazendo depois. Quando o i for 2, ele vai fazer o segundo. E vai indo até quando o i for 1000, que daí ele vai fazer no último trapézio. Eu coloquei em cor verde e uma espessura 3 para você conseguir visualizar ali, ok? Na hora que você for rodar aí na sua casa, eu vou deixar esse script disponível na nossa página do Moodle para você fazer. Então, Ctrl R, olha lá, ficou em verde. Então, é a parte de cima aí de cada trapézio. Novamente, não precisaríamos ter feito esse desenho para fazer a conta, mas é interessante saber qual área será calculada. E para calcular utilizando a regra dos trapézios repetidos? É muito simples. Nós temos aquele vetor x com todos os pontos ali, os limites dos subintervalos. Temos o vetor y que apresenta o valor da função para cada um desses pontos. O comando utilizado trapzxy. Olha lá, Ctrl R 200.0001. Lembre-se, na parte teórica, que fizemos esta conta analiticamente e a resposta era 200. Então, estamos muito próximos aí da solução exata. Viu como é bem prático utilizar a regra dos trapézios repetidos aqui no software R? O mais cauteloso é fazer um esboço da área a ser calculada, que a gente usa o comando segments, mas para fazer a conta eu não preciso. Eu defino a função f, crio o vetor x e crio um vetor y que apresenta as imagens. Só utilizar o comando trapz eu já tenho uma excelente aproximação. Isso é útil quando? Quando eu tenho aquela integral complicada de ser resolvida analiticamente ali, ou até mesmo impossível de ser resolvida analiticamente, eu uso este comando aqui e resolvo rapidamente. E agora a gente pode continuar a nossa história aqui. Deixa eu limpar o console. Vamos fazer... Deixa eu apagar essa figura aqui, olha. Plot.new. Apagamos a figura. Vamos trabalhar com a regra 1/3 de Simpson. Então a ideia, cálculo da integral de f de x em 0,1. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos definir esta função aqui, olha. Raiz de 1 menos x quadrado. Definimos a função f, quero fazer a integral desta f de 0 a 1. Aqui, olha. Vamos fazer de 0 até 1. Então, vamos fazer o esboço do gráfico desta função, plot f de 0 a 1, espessura 6, cor azul, intervalo do eixo y de 0 a 1,5, e já vou fazer aqui o abline, horizontal e vertical igual a 0 no tamanho 6, que são os eixos x e y. Beleza? Esta área que eu preciso calcular, abaixo desta curva aqui em azul, que é raiz de 1 menos x quadrado. Bem, para a regra 1/3 de Simpson, lembre-se que nós vamos ajustar o polinômio interpolador de Lagrange que passa por 3 pontos. Então, vou marcar estes pontos. Marcando os pontos, vamos limpar aqui, olha, limpar o console. Quando eu limpo o console, eu não tiro da memória o que já foi executado. Apenas dá uma limpada na tela, ok? Marcando os 3 pontos, o primeiro, 0, f de 0. Depois, o segundo, 0,5, f de 0,5. O terceiro, 1, f de 1. Então, vamos fazer esses 3 pontos. O primeiro aqui, o segundo e o terceiro. Observe que os pontos ficaram marcados aqui na nossa função. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou ajustar um polinômio interpolador de Lagrange que passa por esses pontos. E aí a integral da função f de x será aproximada pela integral deste polinômio interpolador. Então, para isso, precisamos do pacote polinômio. Lembra aí da prova passada que trabalhamos com o polinômio. Quais são os pontos? X, 0, 0, 5 e 1. Y, o f desses valores, olha aqui, tem o x, tem o y,
1, 0,86 e 0. Agora eu faço, chamei de P2, esse polinômio interpolador, então eu vou trabalhar com o polycal, que é a função que tem implementado o método de Lagrange. Então P2 aqui. Tenho o polinômio interpolador, agora eu vou criar uma função. Chamei de g essa função. Então, olha, ele vai pegar P2 colchete 1, ele pega esse 1 aqui, P2 colchete 2, ele pega esse segundo valor aqui, ó, 0,46, e o colchete 3 vai pegar esse outro valor aqui, olha. Beleza? Então eu fiz desta maneira genérica para ficar implementado. Então na hora que eu precisar utilizar esse script com outros pontos, eu não preciso ficar atualizando esse polinômio interpolador aqui, ele já vai fazer direto. Então eu vou fazer essa função g, vou fazer o gráfico dela, de 0 a 1, olha aqui, aqui está o gráfico da função g. Observe que vai apresentar um erro, sim, porque estou usando a regra 1/3 do Simpson aplicada apenas uma vez. Então, uma parte aqui que precisaria ser calculada não está sendo considerada. Mas vamos calcular aí, olha. Calculando a área. O A igual a 0, beleza? O B igual a 1. Quem é o H? B menos A dividido por 2. Então, o x0 vai ser o A, o x1, x0 mais H, e o x2, x1 mais H. Olha aqui, x0 é 0, x1, 0,5, x2 é o 1. Qual é a área? H sobre 3 que multiplica f de x0 mais 4f de x1 mais f de x2. Aqui, 0,7440. Observe. O valor da integral, calculando analiticamente, é 0,78. Sim, da onde a diferença? Essa parte aqui, olha, que não foi considerada. Mas o que podemos fazer? Trabalhar com a regra, deixa eu limpar o console, 1/3 de Simpson repetidas vezes. Então, vamos calcular considerando 10 subintervalos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos limpar o console, vamos fazer aqui um plot.new, beleza? Vamos definir a função novamente, nem precisaria, pois já está na memória, mas vamos definir novamente, fazer o gráfico. Ok. Como eu quero 10 subintervalos, eu preciso definir o tamanho de cada subintervalo. Então eu vou fazer o 1 menos o 0 dividido por 10, vai ser o 0,1. Então eu preciso dos valores de x. Assim, vou definir uma sequência, começando em 0, terminando em 1, de amplitude 0,1. Vou rodar aqui esta sequência. Olha, tenho todos os subintervalos. Qual é o primeiro? Ele vai de 0 a 0,1. Qual é o segundo? Vai do 0,1 ao 0,2. Qual é o último subintervalo? Ele vai do 0,9 até o 1. Já tenho isso. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou desenhar todas as áreas que serão calculadas. A cada 3 pontos se ajusta um polinômio interpolador de Lagrange. E aí eu quero marcar este polinômio e fechar ali no início e no fim deste intervalo, eu quero fechar a área que está sendo calculada. Então vamos fazer todas essas áreas. A ideia é o seguinte, eu tenho um script que vai automatizar, ele vai fazer toda esta conta, mas eu vou rodar a primeira vez manualmente para você entender. Então o i vai receber 1. Eu não vou rodar esta parte aqui enquanto o i for menor que 10, pois isso é o que vai fazer ele ficar automático. Então considere manualmente aqui, eu chamei o i de 1, o que ele vai fazer? Eu preciso pegar inicialmente os 3 primeiros pontos aqui do vetor x, o 0, o 0,1 e o 0,2. Então eu vou chamar de u e dentro de u eu vou colocar o x1, o x2 e o x3. Vou fazer isso, olha aqui, quem é o U? 0, 0, 1, 0, 2.
Aí eu calculo o f desses valores. Vou colocar dentro de v. Aqui temos. Agora, vou fazer um polinômio interpolador utilizando polycalc. Chamei de P esse polinômio interpolador. E agora eu fiz o seguinte. Eu criei uma função que chamei de Q, uma função de x, com este polinômio interpolador. Então, olha, P1, quem é o P colchete 1? É o 1, mais P2 asterisco x, quem é o P2? 0,000769 aqui, mais P3 que multiplica x ao quadrado. P3 é este menos 0,50. Deixa eu rodar aqui para você ver, beleza? Fiz isso para automatizar e não precisar ficar toda hora copiando o polinômio interpolador ali do poly.calc e colocando aqui na função, beleza? Então ele vai fazer isso automático. Deixa eu definir então o polinômio interpolador. Agora eu vou fazer o gráfico deste polinômio interpolador. No intervalo que vai aqui do xi até o xi mais 2, ou seja, no primeira conta a ser feita, ele vai fazer do x1 até o x3, e LWD igual a 3, a espessura, LTY2 para fazer tracejado, vamos rodar. Olha aqui, ele fez aqui em cima, agora eu quero fechar esse polígono, aqui e aqui, para representar bem a área que será calculada na primeira conta da regra 1/3 de Simpson repetida. Então, para fechar ali, eu vou utilizar o comando segmentos. Ele vai fazer o primeiro segmento do xi, no caso aqui o x1. Vai fazer do 0, 0, da origem, e vai subir até o 0, e aí Q de x0. Então, ele vai subir até aqui em cima. Vamos rodar. Beleza, olha. Fechou aqui. E agora o final, ele vai fazer um segmento do x3, 0, x3, Q de x3. Então vamos rodar. Deixa eu rodar aqui. Opa, deixa eu rodar aqui, faltou um comandinho. Beleza. Rodando, prontinho. E agora, olha, depois o que ele vai fazer? O i vai receber o que está em i mais 2. Como eu fiz manualmente, o primeiro i é 1. Quando eu rodar aqui, o próximo i será o 3. Então, daí ele vai fazer novamente a conta, considerando o 3, o 4 e o 5. E assim ele vai fazendo. Então, eu quero que ele faça isso automático até o i ser menor que 10, enquanto o i for menor que 10. Quer ver? Então, eu vou rodar tudo de novo. Vou até limpar o console. Vou fazer aqui, olha, plot.new. Depois eu vou deixar este script ali no Moodle. Você vai rodar com calma. Faço questão de explicar esse passo a passo para você entender aí o que o script está fazendo. Então, temos aqui e vamos rodar esta parte aqui, olha, o i igual a 1. Nós rodamos até este final. Olha o que vai acontecer. Temos todas as áreas que serão calculadas. Beleza, aqui precisava desta parte? É aquilo que eu venho falando. Não há necessidade de você fazer o esboço e o desenho do que está acontecendo. É interessante você saber fazer isso, vai que você precise para um trabalho e algo mais específico. Então esse conhecimento é importante. E agora a conta da regra 1/3 de Simpson repetida. Quem é o H? 1 menos 0 dividido por 10, 0,1. Então, eu vou criar essa conta dentro deste nome aqui que eu chamei de Simpson. Então, eu vou colocar 0. Simpson recebe 0. Enquanto, olha, o i vai receber 1, enquanto o i for menor que 10, Simpson vai receber o que está em Simpson, mais, e aí a continha da regra 1/3 de Simpson. H sobre 3 que multiplica f de xi mais 4f de xi mais 1 mais f de xi mais 2. E aí o i recebe o que está em i mais 2. Bem semelhante ao que a gente fez acima. Então aqui ele vai fazer a conta
da área de cada intervalo aí utilizado para a regra 1/3 de Simpson. Então vamos rodar, deixa eu subir aqui, vamos rodar. Simpson recebe 0, então eu rodo esta parte aqui, olha. Ctrl R, rodei, vamos ver quanto deu de resposta. Basta escrever então Simpson 0,7817. É o cálculo aí de todas essas áreas aqui embaixo. Qual é o valor real? O valor real 0,785398. Mas observe, calculamos com poucos subintervalos. Agora a gente pode fazer o seguinte, podemos melhorar, olha. Se eu for calcular com 100 subintervalos, é a mesma história. A única coisa que vai mudar é onde a gente tinha colocado 10 ali, nós vamos colocar 100. Você vai ver. Olha aqui, tenho a área. Qual é a sequência? Como eu tenho 100 subintervalos e a integral vai ser de 0 a 1, então 1 dividido por 100, 0,01. Observe que eu já coloquei aqui, então, ó, faça a sequência de 0 a 1 com amplitude 0,01. Beleza, tem os valores de x. E agora, olha, vou fazer o mesmo script de cima, só que agora considerando para o i menor que 100. Então, deixa eu puxar aqui, olha, já vou rodar esta parte. Aqui é o mesmo script. A única alteração foi ali, olha. Vamos ver as áreas. Aqui, olha lá que legal que ficou. Já temos todas as áreas. Agora a amplitude. Aqui anteriormente era 10, virou 100. Ctrl R, Ctrl R. E aqui o que mudou, antes eu tinha para o i menor que 10, agora eu coloquei o i menor que 100. Então eu vou rodar, Ctrl R, diminuir aqui e vamos ver uma coisa. Quanto é esta área? Simpson 0,785283. Qual é o valor real? 0,7853,983. E assim eu posso continuar. Por exemplo, se eu quiser fazer com 1000 subintervalos, é a mesma coisa, olha. Observe que fica prático. Tenho a minha área, vou fazer a minha sequência. Observe que eu já coloquei aqui o 0,001. Olha o x aqui, olha. Então isso não compensa fazer manualmente, muita conta. Então aqui no computador é bem tranquilo. Deixa eu subir aqui para rodar a parte que vai me fazer as áreas. Então temos aqui, olha, as áreas. Observe que já fechou ali, eu não consigo ver espaços ali em branco. Na verdade, então eu estou com muitos polígonos ali que eu estou fazendo, a área já fechou. Isso que 1000 é uma quantidade ainda pequena, né? Vamos fazer a amplitude do intervalo. Vamos rodar aqui, olha. Então, faça isso até o i ser menor que o 1000. Vamos ver quanto que deu de área. 0,7853945. O valor real é 0,7853983. Observe que eu já estou muito mais próximo. E essa é a ideia de trabalhar com a regra 1/3 de Simpson repetida. Observe que dá um certo trabalho construir esses scripts, mas eles são muito intuitivos. Então, como tarefa aí, eu peço que você refaça essas contas nos detalhes ali para entender bem. Então, as opções são trabalhar ou com a regra do trapézio repetidas vezes, ou você pode trabalhar aí com a regra 1/3 de Simpson repetidas vezes. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Qualquer detalhe é só entrar em contato e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!